E aí, senhores, retornamos aqui de onde a gente parou mesmo, dos últimos assuntos que a gente teve nas slides anteriores, né, da parte da aula anterior, foi falando que a progesterona ela inibe, né, a lactogênese. Contudo, quando há o parto, né? Por que que ela inibe? Porque a progesterona inibe a lactação, né? Mas quando acontece o parto e cai os níveis de progesterona, automaticamente aumenta a produção de prolactina e glicorticoides, né? E isso faz com que a gente tenha automaticamente aí o reinício, né, da lactogênese, né? E a síntese, né, da lactose, né? Então, aumenta a expressão, né? A gente colocou a expressão de genes, né? Para algumas enzimas, a proteína, né? A caseína, por exemplo. E aí a gente inicia, então, a produção do leite, pessoal. Bom, essa é uma das imagens mais legais que tem, também está lá no Cunningham, né? Então, a gente tem aqui um alvéolo, como vocês estão vendo, né? Preenchidinho, aqui cortado, né? Para a gente enxergar onde fica o leite. Né? E aqui o ducto, onde o leite vai ser liberado. Então, ele é sintetizado pelas células que revestem aqui, né, o alvéolo. O leite vai sendo depositado no lúmen, posteriormente liberado para os ductos, certo? Então, aqui uma imagem mais aumentada da célula, né, com todas as suas organelas, né, por onde passa o processo de produção do leite, né? Então, aqui, ó, existe uma setinha, né, demonstrando para a gente quais são os processos e por quais organelas, né, retículo plasmático rugoso, o leite vai a molécula do leite vai passando, né, os nutrientes e a água, né, se envolvem até o momento em que aquele leite é exposto, né, da parede da célula, então excretado para o lúmen do órgão aqui, né, do alvéolo altamente especializado, como a gente já viu. Só uma revisão, tá, pessoal? Só para vocês entenderem que tudo acontece dentro dessas célulazinhas aqui que estão contornadas com esse traço, com esse círculo vermelho. Bom, com relação à síntese, de novo, né, aqui de uma maneira mais aumentada, pegamos um segmento celular daquele, né, então, de novo, né, as organelas elas vão se organizando, né, cada uma traçando a sua contribuição aqui de mobilização de nutriente e aglomerar esses nutrientes, né, juntamente com a água e formar o glóbulo de leite, né, a gotículazinha ali como vocês estão enxergando, né, e o precursor, né, para a formação inicial do leite, né, para a lactose, é a glicose, tá? Então, composta por duas moléculas, e a fonte dessa glicose no ruminante, aqui no caso, é o propionato, pessoal. Então, essas duas moléculas de glicose, né, são a galactose e a glicose, né, sofrem enzima da lactose sintase e são convertidas as duas em lactose. É assim que se dá a formação da lactose, pessoal. E os lipídios? Como se formam os lipídios? O precursor do lipídio, basicamente, é a dieta, né? A dieta que seja rica, uma dieta que seja rica em ácidos graxos de cadeia longa, o C6 e o C18, né? Com 18 e 16 carbonos. E a síntese de novos, né? De novos lipídios, né? A síntese de ácidos graxos de cadeia curta, C4 e C14. Onde ocorre essa síntese, pessoal? Na mitocôndria da célula. Também preciso de glicose para que isso ocorra. E citossol. A síntese de proteínas. Como que ocorre a síntese de proteínas? É também na célula alveolar, né? E se dá pela caseína, na verdade, a síntese que a gente busca, né, é a síntese de caseína, alfa, beta, capa, e lactoalbumina, alfa, beta, né? Do mesmo modo, as imunoglobulinas também têm de ser sintetizadas ali, lactoferrinas e enzimas lisossômicas, todas da cadeia proteica do leite. Os minerais, quais são, né? Cálcio, fósforo, potássio, né? Enfim, todos os mineraizinhos que são importantes aí na síntese do leite estão
todos no sangue, né? Todo o sangue que passa ali é filtrado, esse sangue disponibiliza esses minerais para a composição do leite. Isso é feito por um transporte ativo, pessoal? Ou seja, é transportado do sangue direto para o leite produzido? Não é bem elucidada ainda essa questão. Né? Entretanto, sabe-se que a secreção de minerais no leite depende do volume de leite produzido. Né? Então, por exemplo, quando um animal produz muito leite, normalmente a concentração dos minerais ela está reduzida, ela está, como é que a gente pode falar? Diluída ali. Né? Muitas vezes, se a gente fizer proporcionalmente pela quantidade de leite, vai parecer que aquele animal tem pouco mineral no leite, né? Mas não, certo? Então, normalmente acaba que a quantidade de leite produzida acaba diluindo, né, a quantidade de minerais do leite. Bom, pessoal, componentes do leite de acordo com a espécie. Coloquei uma tabela aqui, adaptada desse trabalho, né, desse handbook, na verdade, que é um manual, né, sobre produção de leite. E aqui vocês observam a quantidade, né, em gramas por litro de leite produzido de cada espécie, de lipídios, de lactose, de proteína, de minerais e de cálcio. Também como uma forma aí para vocês terem uma ideia, né? Quando alguém perguntar, quanto que de lipídios tem o leite de cabra e o de vaca? Ó, muita gente às vezes acha que é mais gordo, né? E de lactose, vejam lá. E de proteína, e de minerais, opa, e de cálcio. Tá aqui um dos diferenciais do leite de cabra, né? Que o pessoal gosta de comparar com o de vaca. Mas enfim, pessoal, é só para vocês realmente terem uma noção aí de como que é a distribuição dos nutrientes no leite de acordo com a espécie. E aí, pessoal, um slide anterior cortou ali, né? Vou tentar arrumar depois na versão PDF para vocês. A penúltima fase, né, na verdade, a galactopoese, né, que nada mais é do que a fase de manutenção da lactação, né? Ou seja, o momento em que o leite precisa ser removido para que haja estímulo para a produção de mais, né? Então, a lactopoese ela necessita que haja a ejeção do leite, para que seja feito então aqui, ó, a sucção, para que seja feito o estímulo neural, né? E posteriormente esse estímulo ele reflete, né, na maior disponibilização de sangue para a glândula mamária para a produção de mais leite. Isso, como todos os ciclos que a gente estudou que relacionam hormônio e estímulos nervosos, é contínuo, né? E a injeção de leite requer ativação sensorial, que seja pelo estímulo da teta, auditivo, tátil ou visual, né? A ativação, então, neural do hipotálamo, por conseguinte, né? Então, o que é essa ativação sensorial? A ativação neural do hipotálamo, a liberação de ocitocina no sangue, a contração das células miopiteliais que revestem lá o ductus, né? A transferência, então, mecânica do leite que estão nos alvéolos para aqueles grandes dutos e, finalmente, para dentro da teta. E aí, então, aqui o processo de uma forma mais ampliada, né? Lá daquele livro que vocês têm o PDF, para quem quiser ler na íntegra o que é o conteúdo lá. Então, aqui a ocitocina lá liberada, né, da hipófise posterior, né? Vai chegar nos alvéolos e vai estimular a produção do leite aqui, tá, pessoal? E a contração das células mioepiteliais que tem aqui. Então, vai contraindo, contraindo, o leite vai passando, como vocês estão vendo nessas flechinhas brancas, vão chegando nos ductos maiores, na glândula e chega na teta. Então, pessoal, a secreção que eu fiz de novo aqui um esquemazinho igual aquele anterior, né, para ficar mais fácil de vocês estudarem em forma de texto, tá? Da sequência do que é o processo e o que controla, né, esse processo de secreção do leite, né, pós-produção, a galactopoiese, como a gente viu lá atrás. Então, a secreção do leite é um processo contínuo, gente, e ela normalmente está sob controle de um feedback que a gente chama de feedback negativo, que responde à alta pressão intraalveolar. Né? Então, sempre que eu tenho uma alta pressão alveolar, eu tenho contração, né, para que o leite seja eliminado, né? Então, vocês imaginem, fazendo uma analogia, a gente pega uma bexiga e a gente bota água dentro. Quanto maior a quantidade de água, mais pressão, mais tensão eu vou fazer
com que age na parede da bexiga. Assim é o alvéolo, né? Então, quando eu tenho, quando vai se esgotando a capacidade da parede alveolar em segurar o conteúdo que tem ali, o leite que tem ali, eu tenho esse feedback para que haja secreção. E assim o contrário, né? Então, quando eu tenho uma baixa pressão dentro do alvéolo, ou seja, no momento após a ordenha, no caso de vacas, esse feedback interrompe. E aí, então, inicia-se a síntese, né? Eu tenho, então, um feedback positivo para a síntese do leite, né? E aí, automaticamente, o transporte do mesmo para o lúmen do alvéolo fica também favorecido, tá, gente? A contínua secreção aumenta a concentração dos componentes do leite. Então, conforme vai secretando, vai aumentando os componentes do leite que a gente tem ali, né? E a pressão intraalveolar automaticamente também vai aumentando em consequência a isso, né? Porque eu estou produzindo mais, enfim. O leite acumulado dentro do alvéolo vai inibir a captura de precursores do leite por mecanismo químico. Então, aquilo que tem dentro do alvéolo é como se dissesse assim, olha, aqui está cheio, então não precisa mais retirar do sangue nutrientes e componentes que são utilizados para fabricar mais leite, porque aqui nós estamos cheios, tá? Então, é uma conversa assim que eles têm entre eles, né? Todas as estruturas da glândula mamária. A retirada frequente, então, do leite, pessoal, produz aumentos na taxa de secreção e diminuição das pressões intramamárias, né? Obviamente. Existe também a possibilidade de que esses componentes, né, mais específicos do leite possam também desencadear uma ação bem específica dentro da célula mamária para inibir a sua própria secreção, a autorregulação, né, que a gente já falou lá atrás. Olha, tem cálcio demais, o próprio cálcio sinaliza, tem cálcio demais, vamos parar de capturar mais cálcio, tá bom? Então, isso independe da pressão intramamária, tá, pessoal? Independe do volume, independe da questão física, do estímulo físico. É um estímulo químico, que é sinalizado pelos próprios nutrientes, né, pelos próprios componentes específicos que estão ali na composição do leite. A remoção do leite da glândula mamária é dependente de um refluxo neurohormonal, que resulta na ejeção, né, completa do leite, também chamado então de descida do leite, como no campo a gente vai ouvir, independente da espécie. A estimulação mecânica das tetas, como a ordenha ou a sucção, né, inicia o reflexo neural, que se propaga das tetas até a medula espinhal. Vejam só a comunicação. E então até os núcleos paraventricular e supraótico do hipotálamo, que por sua vez estimula a neurohipófise. E então a ocitocina, que é descarregada para o sangue, né, neste momento, está em função desse estímulo físico aqui, seja ordenha ou sucção. A ocitocina liberada, então, né, pela neurohipófise, liga-se aos receptores daquelas células mioepiteliais que contraem, né, elas estão lá bonitinhas, têm receptores para a ocitocina. A ocitocina liberou, caiu na corrente sanguínea, o sangue chegou na glândula mamária, elas se ligam aos seus próprios receptores e vai, então, ocorrer a contração das células e dos alvéolos. E aí o leite, então, vai ser liberado ou ejetado, como vocês preferirem, o que vocês acharem melhor. Então, aqui, ó, um esquema de como isso acontece. A ocitocina chega lá no alvéolo, chegando lá tem receptores, né? Então, ela está aqui no sangue. Chega lá próximo lá do alvéolo, né? Nos microvasinhos aqui. Lá eu tenho receptores para ocitocina, ótimo. Ela se liga a esses receptores e faz com que a célula contraia e com isso o leite seja liberado e, por fim, ejetado, como vocês veem nessa foto, essa ilustração extremamente escura, mas a mais pertinente que eu encontrei no meu computador para mostrar para vocês, pessoal. E os hormônios? A gente viu os hormônios que atuam principalmente nas fases anteriores. E quais são os da galactopoese? Falamos nele umas 100 vezes nos últimos slides. A ocitocina, ela promove a ejeção, como a gente viu na ilustração do slide anterior. A prolactina, né, que por sua vez promove a síntese do leite, né? Então estimulou tatilmente o úbere, ou visual, ou olfativo, enfim. Vai também ocorrer, né, essa síntese da prolactina, né, mais no caso tátil mesmo, né, a sucção, e também os glicocorticoides, nós já falamos. Estimula a síntese da caseína, né, aquela proteína importante do leite. Com isso absorve-se a glicose também e inicia aí a produção do leite.
Que mais, pessoal? O GH, que é o hormônio do crescimento, que a gente já falou diversas vezes também tem uma evidente participação nesse processo, né? Ele tem um efeito indireto, né? Contudo, exerce o efeito. Então, participa no aumento da partição de nutrientes para a glândula mamária, ajuda a aumentar a produção de leite, estimula a proliferação celular, né? Então, aqui o IGF-1, renovação celular, o aumento das células epiteliais ali secretoras até a 7ª à 8ª semana de lactação. Então, nesse momento aqui é de suma importância para estimular a proliferação. Bom, PTH, que é o paratormônio, aumenta a produção de leite e também a mobilização de cálcio dos tecidos ósseos, a gente já falou. Né? T3, T4, aumenta a síntese de DNA e diferenciação do tecido mamário, né? Para que ele se torne ativo, passe a produzir leite. Influencia também a síntese do leite em intensidade e duração da secreção, né? Então faz aumentar a secreção, tanto em intensidade quanto aumenta a duração da curva, né, de secreção de leite. E aqui, falando já em curva, né, vamos entender o que são essas nomenclaturas que a gente dá aqui dentro do processo de produção e ejeção do leite, né? Então, curva de lactação, pico de lactação, duração da lactação, persistência da lactação. Vamos entender esses termos, pessoal? Só para vocês gravarem aqui, ó. Cada linha aqui é uma raça, né, de vaca, do mesmo modo que aqui também. Aqui, essa linha horizontal, tanto desse gráfico que está na parte inferior, quanto no gráfico da parte posterior, né, são as semanas de lactação. Então, semana 0, semana 10, semana 20, semana 30. Tá. Persistente. Então, curva de lactação. O que é a curva de lactação? É esse desenho aqui que se forma ao longo do período em que aquele animal se manteve em lactação, né? A produção de leite, demonstrando aqui para a gente a quantidade que é produzida nas diferentes fases. Isso é a curva de lactação. Cada animal tem uma curva, né? Então, aqui, esse gráfico aqui mostra a produção diária de leite daqueles animais. E aqui mostra a perda de peso corporal dos mesmos animais, tá? Essa linha aqui tracejada é um animal Hereford e essa linha íntegra aqui é uma outra raça frisona. Bom, e aí o que é pico de lactação? Vamos entender o que é pico de lactação. É o momento, então aqui, ó, esse aqui é o gráfico de produção diária versus semana de lactação, tá? Pico de lactação é quando aquele animal atingiu o máximo da sua produção. Então aqui, ó, a raça frisona atingiu o máximo da sua produção aqui, né? Por volta, então, da 8ª semana de lactação, que foi o pico, né, da produção da raça frisona. Enquanto que a raça Hereford, né, atingiu o pico da sua produção, aqui também bem parecido, por volta da semana 8,5, semana 9, né, como vocês podem ver aí no gráfico. Duração da lactação. O quanto que essa lactação, até quando esse animal se manteve lactante, né? Então aqui, provavelmente após esse período aqui já começou a cair a lactação, certo? A curva termina lá por volta da 30ª semana de lactação, né? E a persistência da lactação, por quanto tempo depois do pico esse animal conseguiu manter a lactação em níveis elevados, né? Então aqui, no caso do Hereford, qual que é a persistência? A persistência do Hereford é mais alta que a da frisona, então deu pico aqui, ó, e ela se manteve próximo do pico por 10, 15 semanas, né? Até o final da lactação. Então, por exemplo, a raça Hereford tem uma maior persistência de lactação, com menor pico, enquanto a raça Frisona tem um maior pico, só que não é tão persistente. Ela deu um pico aqui na semana 8, só que lá na semana 10 ela já tinha caído do pico, tá vendo? E foi só diminuindo, né? O comprimento da lactação foi igual, entretanto, o pico da Frisona é maior que o da Hereford, mas a persistência da Hereford é maior que a da Frisona, certo? Então, só para vocês entenderem as definições aqui, tá bom, pessoal? E aqui, esse gráfico aqui, na verdade, ele veio de bônus, tá? Mas só para vocês entenderem que o score de condição corporal, ele vai ser... ele vai ter sempre uma relação com a produção de leite, né, com a demanda energética do animal. Então, quando o animal produz muito leite, né, normalmente a gente tem aí uma mudança maior
né, do peso corporal desse animal, tá? Então, produziu muito ali, ó, no período em que produz mais leite, eu tenho, né, uma diminuição ali, né, na percentual de peso corporal daquele animal, tá? E aí, à medida que vai reduzindo a produção, vai aumentando, sempre proporcional, né? Então, aqui, ó, no caso do Hereford, né, à medida que foi aumentando, foi diminuindo o percentual de peso corporal. Estabilizou o peso corporal, tá bom? Só para vocês entenderem que esses valores normalmente são inversamente proporcionais. Agora, a galactopoese, né, que é a descida do leite, e a taxa da secreção, né, a frequência com que isso é feito, a taxa como o leite a taxa em que o leite é eliminado, né, influenciada por o que mesmo? Resumindo o que a gente falou lá atrás, naquele slide grandão. Basicamente pela pressão no interior dos alvéolos, tá? Como a gente colocou lá. Aqui é um resumo, só para fixar um pouco mais, tá, pessoal? Então, a pressão alveolar, né? À medida que a pressão alveolar aumenta, baixa a minha taxa de secreção. Quando reduz, aumenta a minha taxa de secreção. E a gente já viu lá os motivos, tá bom? Então, se eu tenho uma frequência de ordenha de 2 vezes por dia e eu aumento para 3, quer dizer, aumentei o estímulo ali, eu vou conseguir aumentar, né, em torno de 10 a 15% da minha produção de leite no dia. Isso falando em gado leiteiro, tá, pessoal? Isso é cientificamente comprovado. Por isso que fazendas grandes produtoras de leite normalmente trabalham com regime de ordenha de 3 vezes ao dia. Bom, e aí, pessoal? Tendo concluído a sua curva lactacional aí, aquela vaquinha de leite, aquela égua, a ovelha, a cabra, a porca, vai iniciar o processo que a gente chama de involução da glândula mamária, que nada mais é do que o retorno da mesma àquele seu estado inicial, que é não secretório, não secreta o leite, não produz o leite. E por que ele ocorre? Né? Ele resulta da interrupção da amamentação. O bezerro cresceu, começou, ou o potro, que seja, né? Começou a se alimentar com alimentos sólidos numa proporção de horas, né? Uma frequência maior do que tomar do que ele fazia, do que ele faz, né, naquele momento, a utilização do leite, eu tenho uma diminuição, então, da produção de leite, do estímulo, no caso, né, e com isso a glândula começa a involuir, né, ou no caso de vaca de leite, né, diminuiu a ordenha, né, então, tá próximo do momento de secagem, essa vaca está próximo de 60 dias, dependendo da fazenda, é o manejo, né, 60, 40, 50 dias, eu entro em processo de secagem, quer dizer, paro de ordenhar, paro de estimular, automaticamente a glândula mamária começa a evoluir. Não vem ao caso aqui, né, mas a gente sabe que em fazendas de leite, esse processo de retomada, né, do tecido glandular mamário para o próximo parto, né, com a interrupção do número de ordenhas, das ordenhas, envolve também a aplicação de alguns medicamentos para evitar a mastite, né, ocorrência indesejada de patologias ali do úbere mesmo. Não vem ao caso nessa aula, mas enfim, a gente sabe que isso nem sempre acontece de maneira isolada, como no caso da amamentação natural, né, em que o bezerro, o potro, etc., está mamando, começa a diminuir a frequência de forma fisiológica ao ponto que a glândula mamária ela se restabelece, né, ela evolui. O que acontece, né, pessoal? Por pressão de atrofia, né, diminui-se, nesse caso, o número de células alveolares, né, e diminui, portanto, a atividade celular. Né? Então, não está tendo estímulo, as células começam pressionadamente a atrofiar. Né? Não está tendo função, entra em atrofia, automaticamente reduz o número de células alveolares e atividade celular. Passa por algumas fases, né, como tudo. A fase de involução ativa, que dura de 2 a 3 semanas, né, em que existe o acúmulo de leite ainda intraalveolar. Pode ocorrer ruptura das junções entre as células, né, reabsorve-se alguns componentes do leite que estão ali de sobra, que não foram utilizados. Há a liberação de enzimas lisossômicas, que vai degradar as células epiteliais, né, que não quero mais. E a presença de macrófagos, que vão fagocitar todas aquelas células mortas, né? Linfócitos, que são células de defesa, justamente porque nesse momento a gente sabe que o leite, sendo um meio de cultura, pode promover crescimento bacteriano indesejado. Né? Então, tenho linfócitos ali prontos para trabalharem nessa missão, né? de prevenir ali uma infecção mais complicada, plasmócitos e neutrófilos, certo?
Aí a gente tem a outra fase, que é a fase de involução constante, que passado esse período, ela vai depender da duração do período que a gente chama de período seco, né? Então, é durante o período que esse animal vai ficar seco, sem produzir leite, antes de parir, vai ficar 60 dias em período seco? Ah, tá. Então vai ter a duração que eu escolher nesse caso, né? O tempo que a vaca demorar para emprenhar de novo, enfim, começar todo o processo. Aliás, parir de novo e começar todo o processo. Então, termina quando a glândula mamária está completamente involuída, gente. Né? Então, aqui um resuminho ficou pequeno, mas vocês conseguem visualizar melhor lá no PDF. Né? De todas essas fases que a gente mencionou e de quais tecidos que prevalecem, né, nas diferentes fases em termos de massa de glândula mamária até o final, né, em que ela completa. Então, gente, esse período seco, ele habitualmente dura 60 dias e existem estudos que mostram que quando a gente reduz esse período, né, para menos dias, a gente pode ocasionar uma redução nas células da lactação subsequente, né, e isso diminui de 20 a 25% a produção de leite na próxima lactação. Diminui também a persistência da lactação, né, quantos dias ela vai durar, né, a qualidade do colostro, e períodos superiores a 70 dias, né, muitas vezes fazem com que vacas cheguem ao parto com um score maior que 3,5. Isso é ruim, porque isso desencadeia problemas metabólicos no pós-parto, tá bom? Como, por exemplo, a hipocalcemia aí que a gente ouve falar, né? Um animal está com alto score de condição corporal, não tem muita habilidade para demandar cálcio dos ossos, né? Então, tem uma baixa de cálcio na circulação sanguínea e com isso apresenta as características, aquela doença que a gente chama de doença da vaca caída, né? Como vocês devem ouvir por aí. Então, doutores, finalmente, né, para encerrar a nossa aula e todos os raciocínios e todos os segmentos da fisiologia que a gente discutiu até agora, eu resolvi parafrasear o Buzz Lightyear, que vocês devem saber quem é, né? Quem não sabe pode pesquisar no passado aí, porque estava em um filme infantil que é bastante recorrente aqui na minha vida diária, né? Mas eu resolvi ir ao infinito e além. Na verdade, eu busquei para vocês 2 artigos, né, que não são novos, mas até como uma forma de ensinar como a gente lê um artigo para se informar. Né? Esses 2 são em inglês, mas a estratégia serve para qualquer artigo que vocês queiram ler, né, que vocês consigam encontrar aí. Então, esse artigo, né, foi um artigo que foi publicado lá em 1999 no Journal of Animal Science, que é um dos journals de maior alcance, né, dentro da ciência leiteira, né? No caso aqui falando, artigos que são publicados nessa revista são sempre relacionados à produção de leite, estratégias para melhorar, ou tudo que se relaciona a vacas, né, de leite, vocês encontram nessa revista aqui, uma das principais do setor, da área. E esse artigo, ele buscou avaliar se a gente acelerar as taxas de crescimento, né, associado a implantes de estrógeno em novilhas pré-púberes, a gente consegue modificar o parâmetro de desenvolvimento mamário e, consequentemente, a reprodução e a produção de leite dessas novilhas, né? Então, será que se eu associar um ganho médio, né, um ganho médio de peso diário acelerado, a utilização de estrógeno, de implantes de estrógeno, aplicação de estrógeno, a gente consegue melhorar, né, o desenvolvimento mamário dessas novilhas, a reprodução e, consequentemente, a produção de leite. Bom, lá em 69 a gente até citou esse artigo aqui, né, esse daqui. Esses autores disseram que o ganho de peso diário em fêmeas pré-púberes alteraria o padrão de desenvolvimento da glândula mamária e, consequentemente, a produção de leite, tá? E aí, esses outros autores aqui, nos anos subsequentes, foram encontrando efeitos deletérios do ganho de peso sobre o desenvolvimento da glândula mamária. Então, o que eles observaram? Que à medida que a gente incrementava o ganho de peso diário das novilhas,
né? E isso é desejável, porque a gente quer que elas ganhem peso o quanto antes, para que se tornem púberes, né? O quanto antes. A gente já viu em outros slides, em outras aulas também, que o peso é proporcional à entrada à puberdade, né? Quanto maior o peso, maior a probabilidade dessa novilha estar púbere, né? Então, esses autores aqui relacionaram o ganho de peso, né, negativamente com o desenvolvimento da glândula mamária. Olha só que curioso, né? E aí esse autor aqui lá em 1998, que também foi citado por esse paper em questão, esse artigo que eu trouxe para vocês, não observou efeito nenhum, né? Olha, ganhando muito ou pouco peso diário, né, as novilhas continuam com o mesmo desenvolvimento mamário. Então, além disso, né, alguns estudos também relacionam aí o tratamento com estradiol como sendo positivo para o desenvolvimento da glândula mamária, né? Então, quando eu utilizo o estrogênio em novilhas, não, tratamento com estrogênio em novilhas, melhora o desenvolvimento da glândula mamária dela, segundo esses autores mencionados no slide anterior. Bom, que seria então a justificativa, né, para que acontecesse esse experimento, esse estudo que foi escrito nesse artigo que eu trouxe para vocês aqui, esse primeiro artigo? Bom, já que se eu aumento o ganho de peso diário, né, proporcionado pelo aumento da ingestão, né, eu prejudico o desenvolvimento mamário, mesmo eu estando melhorando todos os outros, o desenvolvimento de outros órgãos aqui, o ganho de peso da novilha e a sua entrada em puberdade, né, eu diminuo o desenvolvimento mamário e melhoro a produção de leite, e aplicando o estrogênio, né? E se eu aplicar o estrogênio, será que eu consigo reverter essa situação? Será que eu consigo com o estrogênio, por exemplo, né, mesmo que o ganho de médio de peso diário seja alto, eu consigo fazer com que o estrogênio reverta a condição de desenvolvimento do tecido mamário e a produção de leite? Né? E aí as novilhas, perdão, que estão com alta ingestão alimentar e alto ganho médio, elas vão se desenvolver, vão se tornar púberes mais cedo e aí vão também conseguir um melhor desenvolvimento mamário e maior produção de leite, né? Em função da utilização do estradiol. Então, isso foi a justificativa, eles queriam saber isso. Será que com estradiol eu consigo reverter o efeito negativo do alto ganho de peso no desenvolvimento das glândulas mamárias? Então, eles utilizaram para isso 68 novilhas holandesas, né? E eles iniciaram o experimento quando essas novilhas tinham uma média de 19 semanas de vida e em torno de 130 quilos, tá? Isso era a média de peso do lote todo, das 68 novilhas. Eles delinearam esse experimento para acontecer em um esquema fatorial 2x2. Isso é um modelo de delineamento experimental, né, que é o que vai permitir que a distribuição dessas 68 novilhas seja homogênea entre os tratamentos e vai permitir que a gente consiga analisar de uma forma correta, depois que colher os dados, né, esse tipo de experimento. O que é esse 2x2, pessoal? O que eles quiseram avaliar? Então, eles quiseram avaliar dois fatores para ganho de peso, e dois fatores para uso de estradiol. E por isso é 2x2. Então, dois fatores para ganho de peso, alto ou padrão, né, moderado, e dois para estradiol, com estradiol ou sem estradiol. No total, a gente tinha 4 grupos experimentais, certo? E isso a gente chama de experimento em fatorial 2x2. Parece meio confuso na primeira vez que vocês estão ouvindo isso, mas é importante a gente entender um pouquinho também. E esse experimento, pessoal, ele durou um total de 20 semanas, tá? Então, encerrou quando os animais tinham, na média, aí, 39 semanas de idade, tá? E aí, o que foi feito, né? O que foi utilizado? O que foi utilizado, o que foi avaliado, de fato? Então, foram feitas mensurações mamárias, né? Com relação ao comprimento do teto, a distância entre eles e a distância crânio-caudal e também látero-lateral do úbere, né? A distância da inserção, látero-lateral e crânio-caudal, porque à medida que ele expande, a distância vai diminuindo, né? Então, para ver realmente o desenvolvimento e o crescimento da glândula mamária. Essas avaliações foram feitas no pré e no pós-parto. Associada a essas avaliações, no pós-parto, foi avaliado o score para dificuldade de parto. Alguma novilha teve dificuldade de parir?
qual que foi o grau dessa dificuldade? Então, classificou-se de 1 a 4. Também o score de condição corporal, né, variando de 1 a 5, que a gente já aprendeu também nas aulas anteriores. E aí foi feito 2 dias pós-parto e depois essa mensuração foi sendo repetida a cada 4 semanas, para justamente ver como seria o comportamento dessa curva de score de condição corporal, né, como seria a perda de peso no pós-parto desses animais. E, além disso, também foram colhidas amostras de leite a cada 2 semanas aqui, né? Com essas amostras de leite eram armazenadas e levadas à avaliação, né? De percentual de gordura, proteína, contagem de células somáticas e ureia, tá? E aí, então, pessoal, com todos esses dados colhidos, todos eles planilhados, foi realizada uma análise estatística, né? Através do software de um software chamado SAS, que a gente usa muito na rotina de análise, utilizando esses 2 procedimentos aqui, tá? Esses 2 procedimentos aqui que foram utilizados para avaliar o efeito dos tratamentos sobre essas variáveis que foram estudadas. Então, aqui, pessoal, como primeiro resultado, né, nesse quadro preto que vocês estão vendo aqui abaixo, eu coloquei uma leitura simplificada dos principais resultados que tem nessa tabela e coloquei o quadradinho neles, né, para a gente conseguir entender mais ou menos. Bom, nessa parte esquerda aqui da linha que eu tracejei vermelha, a gente tem os valores das médias para cada uma das variáveis que foi estudada nesse experimento. O que são as variáveis? Os efeitos, né? Então, cada uma das médias seguida do seu erro padrão, né? Da chance de isso acontecer para mais ou para menos. Quantos pontos seriam para mais ou para menos. E aqui do lado direito, a gente tem o valor de P, que é o que me mostra se a diferença numérica que eu encontrei aqui foi efetiva ou não. Como que eu sei quanto essa diferença foi efetiva ou não para esse experimento, né? O autor estipulou que valores de P que fossem iguais, ou menores que 0,05 seriam valores significativos, né? Então, houve efeito, tá? Então, aqui, ó, para esse quadro que está em vermelho, a gente teve valores de 0,01, quer dizer, menor que 0,05, né? Então, demonstrou que teve aqui uma diferença entre os animais que estavam com ganho acelerado e ganho padrão nessas 3 diferentes variáveis, né? Que foi o ganho médio diário, né, do experimento inteiro, no segundo período, né? E no terceiro período, que foi bem ali próximo, bem entrando no período de pré-parto, né? Bem próximo do parto. E aí, o que mais que a gente encontrou aqui? Quando foi feita a aplicação de estradiol, pessoal, aqui ó, o efeito do implante, houve uma tendência, quer dizer, o valor não foi igual ou menor a 5, mas foi bem próximo, houve uma tendência aos valores serem menores aqui, né? O peso dos animais antes do parto e o peso após o parto das novilhas ser menor do que naqueles que não receberam estradiol. Então, quer dizer, quando eu faço estradiol, elas chegam no pré-parto com um peso inferior, né? E no pós-parto elas também têm um peso inferior às que não foram tratadas com estradiol. E um outro efeito que a gente tem nessa tabela aqui para vocês entenderem, né? Que foi uma interação entre o ganho de peso e a estratégia de ganho de peso e a utilização ou não do implante. O que a gente encontrou? Que naquele grupinho, né? Que recebeu o implante e que associado a isso teve um ganho médio de peso padrão, teve uma menor dificuldade de parir, certo? Um menor score de dificuldade ao parto, como vocês estão vendo aqui, certo, pessoal? Então, ó, uma sinalização positiva aí do uso do implante associada a um ganho médio padrão aí dos animais, tá? Nessa outra tabela aqui, pessoal, o que a gente tem? Um efeito do ganho diário na idade à puberdade. Então, tá aqui, ó, menor que 0,5, 0,01, mostrando pra gente que aqueles animais, né, aqueles animaizinhos que recebiam um ganho diário, uma estratégia de ganho diário acelerada, né, para ganhar peso mais rápido, tiveram uma menor idade, aqui, ó, esse grupo e esse grupo tiveram uma menor idade à puberdade comparada aos outros. 311 comparado a 304, 316 comparado a 358, independente se foi utilizado ou não o implante de estradiol. E nessa outra tabela aqui, gente,
nós vamos ter aqui valores referentes à produção de leite. Então, quilos de leite produzido, né? Total da produção de leite em quilos em toda a curva de lactação, como vocês estão vendo nesse de baixo. Valores de gordura, né? Corrigida a cada quilo de leite produzido e porcentagem de gordura, proteína, ureia e etc. Então, para alguns desses valores, né? A gente encontrou um efeito aí da estratégia de ganho de peso. Então, por exemplo, quando a gente usou uma estratégia de ganho de peso acelerada, a gente aumentou a produção total de leite, né? Aumentou o fator de gordura, aliás, aumentou o percentual de gordura produzida por quilo de leite, né? Isso tudo são variáveis, né? Que aumentam o valor, faz aumentar o valor agregado do produto, né? Do leite. Então, olha só, uma sinalização de que quando eu aumento o ganho, muito embora às vezes eu diminua lá a questão do peso, eu faço com que a produção de leite seja maior. Então, isso pode ser uma estratégia interessante aqui para nós, olhando para esses dados desse experimento em particular. Num contraponto, a gente vê aqui que o uso do implante também favoreceu algumas variáveis, né? Quando a gente usou o implante, a gente também conseguiu uma diferença aqui na produção de leite, sendo menor do que aqueles animais que não foram implantados, né? Então, olha, para o uso do implante, aliás, para a produção de leite, o uso do implante nesse período em que foi utilizado no experimento não pareceu positivo, né? Do mesmo modo aqui, ó, o percentual de gordura no leite naqueles animais em que receberam estradiol também foi menor do que aqueles que não receberam, né? O quilo de gordura por quilo de leite, né? Também foi menor naqueles animais que receberam implante. Proteína, ureia total e contagem de células somáticas, aliás, proteína e ureia total também foi inferior, né, do que naqueles animais que não receberam implante. E a contagem de células somáticas, entretanto, foi superior, né, o que é ruim. A gente quer menor número, né, menor CCS no leite, menor contagem de células somáticas, certo? E aqui, ó, uma outra coisa importante, que foi um efeito de interação entre usar ou não o implante e fazer ganho acelerado ou ganho padrão, foi que aqueles animais que tiveram um alto ganho e foram implantados com estradiol, né, receberam estradiol, tiveram a menor quantidade, né, de gordura por quilo de leite, né, em quilos. Então, quer dizer, animais que recebem estradiol e uma estratégia de alto ganho diário no período de puberdade produz leite com menos gordura, tá? Isso pode ser positivo ou não, a depender de como é o meu comprador, né? Como para quem eu forneço o meu leite, quais são as exigências que ele tem. Então, uma suma dos resultados. Quanto às mensurações mamárias, lembra que eles fizeram? O comprimento do teto, a distância entre os tetos, a distância crânio-caudal do teto como um todo, né, do úbere como um todo, e lateral, aumentou durante o tratamento com alto ganho de peso e estradiol, e abaixou após o tratamento com estradiol, né? Então, assim, quando a gente usa uma estratégia de alto ganho de peso associada ao estradiol, a gente aumenta, né, o tamanho do úbere, né, dos tetos, né, e do úbere como um todo, ele expande, tá? Só que quando eu tiro o estradiol da jogada, ele volta. A gente viu isso lá atrás, né? Isso é uma comprovação daquelas características que eu mostrei para vocês lá atrás. Estradiol faz aumentar a proliferação celular, faz aumentar o crescimento glandular dos alvéolos, enfim, aumenta a estrutura da glândula mamária. Como conclusões para esse artigo, pessoal, o crescimento acelerado entre a 19ª e a 39ª semana e o uso de estradiol associado reduz a produção de leite, nós vimos na tabela, e a produção de gordura. Aqui é Fat Correct Milk, né? É o fator de gordura como correção para a produção de leite, né? Em países em que o leite é pago pelo percentual de gordura que tem, tá? Na primeira lactação, quer dizer, depois do primeiro parto. Durante o período total de experimento, que foram 20 semanas, né, em que se utilizou o estradiol, mais 20 semanas depois do tratamento, que é aquele terceiro período, né, em que não se utilizou mais, houve redução de 30% na taxa de período do teto, no grupo com fonte exógena de estrógeno, que é aquilo que a gente já viu, certo? Bom, e aí numa outro ponto importante aqui das discussões que a gente fez durante essas aulas, com relação agora ao período, né? Esse artigo ele traz uma discussão interessante para a gente com relação à redução do período seco, né? E por quê, pessoal?
pessoal, que é tão importante a gente discutir isso? Então, ele traz lá um levantamento bibliográfico em que diz pra gente, né, que quanto menor for meu período seco, melhor vai ser a minha lucratividade, né? Eu tenho mais tempo de emprenhar essa vaca, né? Aliás, eu tenho mais tempo tirando leite, desculpe, tenho mais tempo aproveitando ali a produção leiteira dela e por isso eu aumento a minha lucratividade. Então, esses autores disseram isso para nós. Só que, de repente, esse outro autor aqui nos disse que se eu melhorar, se eu aumentar o meu período seco, eu promovo alterações na minha glândula mamária que vão me garantir uma maior produção de leite. Então, será que é melhor eu produzir por mais tempo e garantir uma produtividade por tempo de produção ou garantir um menor período seco, aliás, um maior período seco, né, e aumentar a minha produção de leite? Então, o que seria, nesse caso, um período seco recomendável, né? O que é mais rentável? Alguns autores recomendam um período seco de 51 a 60 dias e outros recomendam um período inferior de 40 dias, inferior a 40 dias. Né? O que esses autores, nesse artigo que eu trouxe para vocês, quiseram testar? Se a associação do estradiol, né? Se o uso do estradiol durante o período seco traria alguma vantagem com relação à redução dos dias sem prejudicar a produção de leite, né? De forma geral. Bom, pessoal, então aqui, ó, em suma, né, a conclusão que a gente tem dos trabalhos que foram levantados aqui neste paper é que período seco de 30 dias reduz produção de leite, quer dizer, tenho menos tempo para aquele animal restabelecer a glândula mamária e com isso a produção de leite subsequente vai ser reduzida. E a hipótese desses autores, desse paper, foi de que se eles adicionassem tratamento com estradiol durante o período seco de 30 dias, eles não conseguiriam fazer com que a produção de leite fosse igual à produção de leite de um animal que fica durante 60 dias de período seco. Né? Então, eles queriam encurtar o período seco, fornecer um tratamento com estradiol, na expectativa de que isso garantisse a mesma produção de leite daqueles animais que têm um período seco prolongado. Tá? Então, eles usaram 66 vacas holandesas, também num desenho fatorial 2x2, né? E o que eles avaliaram? O efeito da duração do período seco, né? Um grupo com 30 dias de período seco e um grupo com 60 dias, né? O grupo com 30 recebeu estradiol ou não, né? Ou não recebeu. E o grupo de 60 dias recebeu estradiol ou não recebeu, certo? Isso tudo é feito dessa forma para a gente conseguir avaliar, analisar, né, esses dados estatisticamente e mostrar resultados confiáveis, pessoal. Foram colhidos, então, dados de produção de leite durante 305 dias, né, de lactação, na média. E foi feita uma análise estatística por aquele mesmo software que eu falei para vocês, através desse procedimento aí, o GLM, tá bom? Bom, então o que pode ser concluído aí, né? O que pode ser observado, na verdade, com relação ao comprimento do período seco e a produção de leite dos animais, né? Porque a estratégia era a gente fazer a mesma produção de leite de animais que receberam um período seco de 30 dias e que receberam um período seco de 60, tá? Com a utilização de estradiol. Então, estão aqui os grupos, né? Um grupo D60, né? Que não recebeu nenhuma estratégia aqui para aumentar, o grupo D60 que recebeu estradiol e o D30, que eles apresentaram esses três grupos para a gente. Tá, o que a gente observou aqui? Né? Que a produção de leite, de forma geral, né, o comprimento da curva de lactação aqui foi inferior naqueles animais que tiveram um período seco de 60 dias, tá? Como vocês podem ver aqui. Tá bom? Então, não teve uma diferença estatística entre eles, né? Tanto entre os animais que receberam 60 dias de período seco, quanto que receberam 60 dias mais estradiol, ou que tiveram apenas 30 dias de período seco, né? Então, isso é um dado importante que a gente tem nesse paper. E aqui, ó, para vocês entenderem, né? Esses foram os tratamentos, né? Então, 60 dias de período seco, 60 com estradiol, 30 dias e 30 com estradiol. Né? Aqui a produção total em quilos durante os 305 dias, né? Que foi o período avaliado. Então, quanto que se produziu de leite, né? Previamente ao tratamento, naquela lactação anterior, as vacas produziram lá 10.318 quilos, né? As que tiveram um período seco de 60 dias, enquanto que as tiveram de 30 dias, 10.127, quer dizer, elas produziram menos leite. Quando eu forneci o estradiol,
tanto para um grupo, o de 60 dias de período seco, quanto para 30, eu aumentei a quantidade de leite produzido durante a lactação total, né? E, pessoal, após, né, o tratamento na lactação subsequente, o que a gente observou? Que esses animais tiveram uma redução na produção de leite, principalmente nos grupos que tiveram um período de 60 dias de período seco, certo? E enquanto que naquele grupo de 30 dias de período seco, que recebeu estradiol, se manteve bem próximo àquele que antes de receber o tratamento, né? Então, quer dizer, se a gente utiliza o estradiol e faz um período seco de 30 dias, é possível a gente produzir a mesma quantidade de leite que se a gente tivesse aí, que a gente teve, por exemplo, na lactação anterior, sem causar danos aí à qualidade da glândula mamária, né, garantindo a mesma produção, diminuindo o número de dias em que esse animal vai ficar aberto, seco, né, sem gerar nenhum tipo de lucro para a propriedade. Bom, quais são então as conclusões? Um período seco menor do que 34 dias pode ser usado, a gente acabou de ver no slide anterior. A eficiência do período seco menor que 60 dias deve ser avaliado, né? Porque pode ser que a gente esteja esperando demais, né? Naquela ocasião eles concluíram. Deve ser testado o uso do 17-beta-estradiol no período seco menor que 30 dias, porque isso garante que é possível aumentar a produção total de leite durante toda a lactação daquele animal. Bom, pessoal, só para gravar, né, para a gente memorizar essa informação também, a saúde da glândula mamária influencia a qualidade do potro, bezerro, cabrito, enfim, da prole à desmama, e isso é importante, porque isso é um produto, né, dentro do sistema de produção. As doenças da glândula mamária afetam diretamente o custo-benefício da atividade de bovinocultura leiteira, caprinocultura leiteira, qual seja ela. A disseminação de diversos agentes infecciosos está condicionado também às secreções dessa glândula mamária e inclusive através do leite. Por isso é tão importante a gente estar sempre monitorando aí a saúde da glândula mamária, saúde do úbere, tá bom? Então, adotem também como um padrão de avaliação, sempre quando a gente for fazer um atendimento reprodutivo, principalmente em propriedades que fazem exploração leiteira, a gente precisa sempre, paralelamente, avaliar saúde de glândulas mamárias, pessoal. Bom trabalho, bons estudos para vocês e até a próxima.